Eu fui tocada por Nossa Senhora em um culto evangélico e hoje eu vou te contar melhor essa história, bem como todo o meu processo de conversão, como que Nossa Senhora teve influência em cada parte da minha história. Bem, eu nasci de uma família católica, eu fui criada num ambiente católico, mas muitas vezes eu não entendia o porquê que nós fazíamos as coisas. Eu não entendia a Santa Missa, não entendia os sacramentos e por isso eu vivenciava de um modo superficial. Eu não tinha muita noção que eu precisava mudar de vida, que eu precisava buscar as coisas do alto, uma intimidade com Deus e principalmente por meio da Santa Igreja que nos oferece os sacramentos e tudo mais, e os ensinamentos. Então eu era uma católica ignorante a respeito da sua fé. Com isso, com o início da adolescência, é claro que aquela fase de dúvidas, aquela fase de rebeldia, eu quis também participar dessa rebeldia. E aos 15 anos eu me envolvi com um jovem que era protestante de uma religião evangélica. E eu não via perigo nisso, eu não via problema nisso. E a minha família também ficou um pouco preocupada, mas também não proibiu nem nada. E esse relacionamento foi acontecendo, comecei a namorar com 15 anos, não tinha uma noção de que ia se estender tanto, e começou com 16, 17, chegamos até os 18 anos juntos. Esse relacionamento foi extremamente conturbado, além de ser da parte religiosa um problema, porque sempre haviam confrontos de ideias, de princípios, mas também do ponto de vista de relacionamento imaturo também, né? Dois jovens, muito jovens, não tinha nenhum tipo de maturidade, enfim. Quando estava se aproximando dos 18 anos, durante todo o relacionamento eu fui muito pressionada. Você tem que ir pra minha igreja, você tem que se tornar evangélica, pra gente casar você tem que ser evangélica. E eu recebia uma pressão não só da pessoa, mas também de toda a família que me influenciava, que queria que eu fosse à igreja. Eu tinha muita convicção de que eu era católica e que eu queria continuar sendo católica. Não é aquela católica mais ou menos, mas queria continuar sendo. E pra mim, me tornar protestante era algo praticamente inviável. Chegando próximo aos 18 anos, como eu tinha um relacionamento muito imaturo, eu coloquei esse relacionamento num pedestal. E a família começou a pressionar ele que eu precisaria ir à igreja deles. E aí, o que eu fiz? Pra me escapar, né? Pra escapar da situação, eu falei, não, então quando eu fizer 18 anos, aí eu vou poder ir porque eu já vou ser maior de idade, né? Ilusão. Mas falei isso pra eles, beleza. E aí, quando estava chegando os meus 18 anos, ele falou, chegou sua hora de ir ao culto evangélico da minha igreja, com a minha família, tal, você falou, já falei pra família, e eles estão aguardando você ir. E aí, chegou o momento de um confronto comigo mesma, e eu precisei enfrentar todos os meus valores, porque eu priorizei mais um relacionamento de adolescente do que a minha própria fé. Mas deixamos isso para um outro momento. E eu resolvi ir a um culto protestante, dizendo pra ele que se eu iria, mas que se eu não gostasse, eu nunca mais iria, não ia me tornar evangélica. Ok. E chegou o dia tão esperado, né, tão esperado pela família dele, de ir no culto evangélico. E minha mãe, muito de oração, não queria que eu me tornasse protestante também, né? Ela sabia o valor da sua fé, ela me criou com a fé católica, não queria que eu me tornasse protestante. Colocou um terço na minha bolsa. E eu nem fiquei sabendo dessa história e fui pro culto protestante. Chegando lá, adivinhem qual era a passagem que Nossa Senhora preparou para esse culto? Gente, um ambiente que não acreditam na intercessão da Santíssima Virgem Maria. Um ambiente que rejeitam que Maria é mãe de Deus, que rejeitam os dogmas marianos, que rejeitam a Virgem Maria. Ela esteve lá porque ela quis me resgatar. E o que aconteceu foi que a palavra do culto daquele dia, sabe qual que foi? No momento eu fiquei estarrecida, sem reação, chocada, tendo certeza de que Nossa Senhora estava ali presente e estava ali para me resgatar. A passagem foi as bodas de Caná, que para nós católicos é tão importante porque nós sabemos que foi ali que Deus deixou muito claro que Nossa Senhora intercederia por todos nós. Nossa Senhora intercedeu pelos noivos e Nossa Senhora intercedeu por mim. Ela cuidou de sua filha, ela cuidou dessa ovelha que estava a ponto de se perder. Segurou na minha mão e não me deixou. E não deixou com que eu me perdesse. Ali eu tive certeza de que ali não era o meu lugar. A minha verdadeira fé, o verdadeiro sentido da minha existência era ser católica apostólica romana. E assim eu me dediquei aos conhecimentos da fé, terminei o relacionamento, obviamente, porque a família não me aceitaria e também
o relacionamento entre pessoas que pensam tão diferente dificilmente dá certo. Eu sei que em alguns casos dá, mas pra mim não daria, porque eu não estava disposta a abrir nenhum dos meus valores e princípios inegociáveis, que era a minha fé, a minha religião. E assim, me tornei uma verdadeira católica. Foi o início da minha conversão, me aprofundei, vi que precisava mudar de vida, vi que precisava me aprofundar no sentido da fé católica, conheci a minha fé, conheci também tudo aquilo que eu tinha dúvida, será que pode ter santos, né? Porque esse relacionamento deixou muitas incógnitas na minha cabeça, e com isso eu passei a conhecer mais sobre a minha fé. Hoje eu não tenho mais dúvida a respeito de nada, e inclusive ensino as pessoas a respeito da verdade acerca da fé católica, né? E combatendo todas essas mentiras que inventam sobre a nossa fé. E depois Nossa Senhora foi tocando em vários pontos da minha história, da minha conversão. Em 2019, quando eu tive uma doença difícil, né? Uma crise de ansiedade, de pânico, uma série de coisas. Esteve lá e me disse que era necessário que eu começasse a rezar o terço todos os dias, e assim começou a minha devoção ao Santo Terço. Hoje eu rezo todos os dias, não esqueço nem um dia. E depois teve um episódio incrível também, que foi quando eu me consagrei à Santíssima Virgem pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, onde eu, de fato, me tornei escrava da Virgem Maria, né? Escrava de Cristo pelas mãos dela, porque toda a devoção mariana é cristocêntrica. Nós somos devotos de Maria porque amamos Jesus Cristo, e ela nos leva perfeitamente a Jesus, porque ela foi a criatura mais obediente, a criatura que mais soube amar a Jesus, né, e a Deus. Então nós usamos a Virgem Maria como nosso exemplo e pedimos a sua intercessão para que ela nos leve a Ele também. E assim foi a minha história depois que eu me consagrei à Santíssima Virgem Maria.